A gente começa essa edição de número 200 do Agrofag contando mais uma história bonita que trata da agricultura familiar. É num sítio aqui em Cascavel, onde são cultivados alimentos orgânicos. Um trabalho feito com prazer e que envolve toda a família Lima. Pai, mãe e também os filhos. Olha só. Esse sítio tem 1,5 hectares e fica na linha São Luís, no distrito de Rio do Salto, em Cascavel. Aqui a família Lima cultiva alimentos como hortaliças, temperos, tubérculos e frutas. Todos são orgânicos. Mas o carro-chefe é mesmo a mandioca. E hoje nossa equipe vai acompanhar o trabalho de plantio em uma das áreas destinadas a essa cultura. Quem está à frente do serviço é a Michele, agricultora com 10 anos de experiência no cultivo de orgânicos. E o trabalho tem que ser feito rapidamente. Correndo contra o tempo, porque a gente planta na lua ou minguante ou nova. Então nós estamos na nova e o tempo está para chuva, então temos que dar um jeito de terminar hoje aí. O desafio é plantar 4.500 pés de mandioca. Nesse trabalho, a Michele tem como parceira a Inês, que é diarista no sítio. Os filhos também ajudam a espalhar as ramas pela lavoura. Aqui nós estamos plantando ela em pé, com o mulchão, os canteiros, né? Para ficar alto do chão, para facilitar tanto no manuseio para arrancar ela depois. As tâmaras nós plantamos ela com mais ou menos um palmo de tamanho, né? Um palmo. Aí planta ela até esconder. Ó, fica assim dentro da terra, uma distância mais ou menos de um passinho assim, ó, uns 80 centímetros, distância que tem espaço para ela crescer bem e dar bastante raiz. E daí, sempre numa distância boa, a raminha sempre tem que ter um leitinho nela, você tem que cortar ela, vou mostrar aqui para vocês, ó, que aqui no nozinho dela tem que estar verdinho, ver se eu consigo cortar aqui. Ó, ela tem que estar verdinha assim, ó. Daí que ela tá boa. Aí de preferência sempre 4 olhinhos, ó, 1, 2, 3, 4 olhinhos, que é o tamanho dela. Cortando bem, ó, todos os olhinhos tem que estar verdinho, que daí é produção na certa. O Natan, a Grace e a Rebeca vão na frente, deixando as manivas na posição. A Michele e a Inês vêm logo atrás. E deu tudo certo. Michele, o plantio de hoje foi uma corrida contra o tempo, né? Porque ele já estava fechando. Sim, quando vocês chegaram, né? Eu falei, ó, gente, vocês vão filmando aí porque eu vou correr, que o tempo tá querendo armar e vir chuva. E realmente, né? A gente terminou e começou a chuva. E assim, se a gente não tivesse plantado, a gente perderia a rama, perderia o trabalho tanto do canteiro, porque assim, a lua era hoje, então tinha que plantar hoje. Então por isso a nossa corrida, né? E graças a Deus vem a chuvinha aí para arregar agora. Vocês só terminaram de plantar as ramas, uns 5, 10 minutos começou a cair a chuva. Começou a chuva, então foi certinho. Michele também explica como é feito o manejo do solo para que a terra permaneça nutrida e o cultivo se inicie. Estava na época de inverno, daí vem mostarda, vem azevém. A gente deixa essas ervas verdes vir, a gente bate o trator várias vezes, temos várias vezes de rotação de trator aqui para sempre estar trabalhando com a terra, para a terra ficar bem fofinha assim, ó, e sempre ter matéria-prima, matéria orgânica, né? Melhor dizendo. Então daí assim, conforme vai batendo, vai apodrecendo, ó, ela fica bem fofinha, bem introduzido ali, vai adubando já. E daí aqui a gente faz os canteiros, os mulchões, né? Ó, os canteiros, e daí planta as mudas já cortadas um dia anterior. Igual no caso todas essas mudas nós cortamos ontem para já plantar hoje. Para ela estar bem fresquinha e ter 100% de garantia aí. Michele conta que adota técnicas de manejo para manter o selo de produção orgânica. A mandioca, por exemplo, cresce sem o uso de defensivos agrícolas. Nós plantamos agora, tá chuvinha, abençoada, maravilhosa. Então daqui mais ou menos uns 20 dias, vamos chutar assim mais ou menos 20 dias, vai começar a vir um mato.
E daí aqui entra a enxada. Só enxada com a mão, tirando ali o matinho do pé, enxada e mão. Dá mais um tempo, espera vir mais um matinho, enxada de novo. Então aqui a única coisa que vai entrar é a enxada e a mão, não entra nada. Então muda na qualidade, no sabor da mandioca, porque ela não entra nada, ela é só ali a terra e ela, né? Então não tem nem como explicar, né? Totalmente diferente o sabor. Outro método adotado é a implementação das barreiras naturais. Elas impedem que os insumos químicos de propriedades vizinhas cheguem até aqui. Michele conta quais plantas protegem os alimentos. A gente tem aqui o margaridão, e o que é conhecido por girassol mexicano, o capim-elefante, que eles também, né, eles além de crescer, ficam bem alto, uma estrutura mais ou menos de uns 4, 5, 6 metros, e eles também têm a densidade, né? Eles ficam com a barreira mais ou menos de 3, 4 metros de densidade e uns 5 ou 6 metros de altura. Então é uma barreira bem interessante. E ela também não dá muita manutenção, né? Uma barreira bem prática. Nesta outra área, a mandioca foi plantada no ano passado e já está no ponto de colheita. A venda é feita para programas de aquisição de alimentos do governo e também de forma direta para os clientes. Aliás, é isso que o Rosivaldo, o marido da Michele, está fazendo nesse momento. Está lá na cidade vendendo os produtos. E ele pode fazer isso tranquilo, porque por aqui a Michele e os filhos garantem a produção. O trabalho que vocês fizeram aqui hoje conta com o apoio de toda a família, né? As crianças ajudam, todo mundo participa. Todo mundo participa, tem que ter, né? Trabalho em família é isso, né? Tem que estar todo mundo enfiado. Eles ajudam sempre vocês aqui? Sempre, em tudo. Na colheita, no plantio, sempre. Nos bichinhos, a cuidar da comida para os bichinhos, sempre, sempre, sempre. Sempre tá junto aí, dirigindo o trator, carregando caixa, puxando banana, sempre tá aí. E eles gostam de ajudar? Gosta, sim. Às vezes cansa, né? Porque criança, né, não tem a disposição, até a gente cansa, pensa eles, né? Mas enquanto tá no pique ali, tá, vai que vai embora. E trabalha tudo animado, você viu? Tudo correndo ali. Que bacana, né, professora, acompanhar aí a atividade da família Lima no campo. A agricultura orgânica é muito importante, produzida com critérios. É um alimento sustentável, né, agradável, sustentável e provavelmente com a família unida melhor ainda, né? É um nicho do mercado que está sempre crescendo. Exatamente, é isso aí. E nós seguimos falando sobre mandioca, mas agora com um alerta importante. É sobre a vassoura de bruxa, doença que está destruindo plantações no estado do Amapá e que é um grande risco para todo o país. Olha aqui na tela, nós já tratamos desse assunto há 5 meses, quando o Hermínio Rocha, que é pesquisador da Embrapa, na época já alertava sobre os perigos dessa doença. Então, de lá para cá, a situação se agravou. Segundo o Ministério da Agricultura, o primeiro foco foi identificado em março de 2023, na região do Oiapoque, lá mesmo no Amapá. Desde então, pesquisadores têm buscado alternativas para controlar o problema. A preocupação é que a doença chegue a outras regiões do país, inclusive o Paraná. Veja só. A vassoura de bruxa da mandioca é uma doença causada por um fungo que deixa os ramos das plantas secos, prejudica os caules e as folhas. O fungo já foi detectado em municípios do Amapá e do Pará. A Embrapa acompanha a evolução da doença desde o início. A situação ela vem se complicando a cada dia. A gente está em um processo de expansão da doença. Então, desde o momento que foi feito o primeiro relato de sintomas, quando a gente foi notificado lá em 2023, saiu de um município, hoje nós já temos 8 municípios que já foram afetados, né, isso no estado do Amapá, e já tem uma migração também para o estado do Pará, né? Então, a gente tem tido realmente um aumento da doença e perdas consideráveis, né? Então, atualmente, a situação é bastante complexa, né, para a doença. Os pesquisadores se esforçam agora para encontrar variedades que sejam resistentes e também para conhecer a doença. Atualmente, nós estamos trabalhando com várias linhas visando o controle, né? Sendo que a principal delas é a do controle genético, ou seja, são variedades resistentes.
Nesse primeiro momento, o que a gente já tem feito desde 2023, quando a gente começou a ver os primeiros sintomas, é tentar identificar variedades locais, né, sejam indígenas ou não indígenas, que já manifestem algum tipo de resistência à doença, que se comportem diferentemente das outras, né, das demais, que não sofram tanto, pelo menos até nesse primeiro momento, com a doença. Que em seguida a gente introduz nas nossas linhagens de melhoramento. Por outro lado, também temos trabalhado com outras estratégias. Por exemplo, temos tentado validar alguns fungicidas químicos que pudessem ser utilizados, né, para auxiliar o manejo da vassoura de bruxa, assim como também fungicidas biológicos, de origem biológica, né, para realizar o controle e também conhecer mais o patógeno, né, que aí são trabalhos de epidemiologia, de biologia básica do patógeno, para entender como ele sobrevive, como ele se mantém no solo, como esse patógeno consegue sair de uma planta para outra. Então, todos esses trabalhos eles estão sendo conduzidos em condições de campo, porque, infelizmente, esse fungo ele é difícil de ser cultivado, né, em meio de cultura, e os trabalhos em laboratório, eles são bem complexos para esse tipo de fungo que é difícil de ser crescido em meio de cultura. Então, nossos esforços têm sido voltados para os trabalhos em condições de campo. Outra preocupação é controlar o foco, evitando que mais regiões sejam afetadas. Por exemplo, no estado do Amapá, atualmente existem barreiras fitossanitárias para impedir que saia material da região, ou até mesmo que haja movimentação de material vegetal, tipo manivas, ou material não processado, né, tipo raízes de mandioca, né, para que não haja movimentação de um município que está afetado para um que ainda não foi afetado, ou até mesmo para que saia do estado. O fungo pode se espalhar com facilidade, seja por meio do material vegetal, ferramentas e restos de solo infectado. O Paraná, segundo maior produtor de mandioca do país, está intensificando as barreiras de fiscalização de máquinas agrícolas e manivas vindas de outras regiões. O nosso principal foco de prevenção são as medidas adotadas nos postos de fiscalização. Então, são 33 postos em todo o Paraná, mas principalmente os da Calha Norte, há um trabalho realizado em termos de fiscalização de máquinas agrícolas. Essas máquinas agrícolas são inspecionadas pelos nossos fiscais, que, uma vez encontrando sujidades, sujeira de qualquer natureza, os transportadores são notificados para fazerem a limpeza dessas máquinas. Então, não existe laudo, não. Simplesmente uma portaria da ADAPAR que impede que essas máquinas adentrem o estado do Paraná com sujeiras. E essas sujeiras podem ser um meio de transporte de focos dessa doença. É um trabalho que começou já o ano passado, se intensificou bastante, e todas as máquinas, então, passam por essa inspeção. E há um movimento muito grande de máquinas de todo o Brasil que vêm para o Paraná, mas também que passam pelo Paraná. Então, essas máquinas são meios de transporte de focos das diferentes doenças que ocorrem nas diferentes culturas, inclusive a vassoura de bruxa. Também, nesses postos de fiscalização, são fiscalizados materiais de propagação, no caso, manivas. E, claro, que somente adentra o estado materiais de origem conhecida, e dessa forma. Pela distância do foco, é difícil que se tenha assim, um transporte de toda essa distância em termos de custo de transporte, mas existe o risco e medidas de prevenção devem ser tomadas. Então, o que se pede aos produtores é assim, muito cuidado na aquisição dos seus materiais de propagação, sabendo a origem de lavouras sadias, né, onde se pode estar utilizando esse material. E também cuidado com as máquinas, que é um meio de disseminação. Então, tomar o máximo cuidado possível. O risco zero não existe, mas essa medida de prevenção e vigilância constante, ela é necessária para que a cultura continue se desenvolvendo. O Paraná é o segundo maior produtor de mandioca em todo o país, então, e tem muitas fecularias que recebem materiais, raízes, né? Então, tem um risco, mas a necessidade de uma vigilância constante para
por parte dos produtores e por parte da assistência técnica e também da fiscalização da ADAPAR. Professor Celso, como acompanhamos, é uma situação realmente bem preocupante, né? É uma situação muito difícil, né? Tem que ter barreiras de contenção, né? Para evitar essa disseminação para outras regiões do país, né? E talvez o agricultor seja o principal agente dessa barreira de contenção, né? Evitar que essas manivas, né, contaminadas sejam transferidas para outras regiões, né? Então o agricultor é o principal agente que vai tomar cuidado para que isso não aconteça. Exatamente, é isso aí. Todos têm que ficar atentos. Há cerca de 6 meses, nós mostramos que na Fazenda Escola do Centro FAG foi implantado esse sistema de produção, substituindo parte da área onde era adotado o método convencional, com canteiros cultivados no solo. Então, olha só essa imagem que foi feita lá na estufa de hidroponia. A gente foi conferir como estão os resultados e também as formas de manejo por lá. Olha só. Bancadas ao invés de canteiros. A estrutura da estufa foi planejada para otimizar a quantidade de pés de hortaliças cultivados e reduzir o tempo de desenvolvimento delas na mesma área em comparação ao cultivo em campo aberto. Antigamente, nesse mesmo espaço, a gente produzia 3.000 pés. Hoje, a gente produz 19.000. Durante esse período de 6 meses que a gente iniciou a hidroponia até agora, a gente viu que a produção foi melhor do que o esperado. A gente tinha a expectativa de tirar variedades com 30 dias, 35 dias, e a gente consegue tirar com 22, 25, algumas como a variedade mimosa com 18 dias. Na produção, diversos tipos de folhosas se adaptaram bem a esse sistema. Em relação à alface, a gente tem 7 variedades. A gente trabalha com elas na cor verde e roxa, mas a gente tem a frizz, mimosa, a repolhuda, de cabeça, romana. A gente tem essas 7 variedades. Além disso, a gente tem também salsinha, cebolinha, rúcula e o agrião, que era algo que não tinha lá no começo. E tem uns 2 meses que a gente começou a adaptar e viu que é possível cultivar aqui e realizar a colheita. Então a gente tem uma variedade para nós nova, né, recente, que a gente está aprendendo a trabalhar. O aprendizado é constante, desde o cuidado no transplante das mudas que são trazidas do berçário, até o monitoramento das plantas para chegarem sadias no ponto de colheita. A chegada do inverno trouxe desafios, principalmente no controle de doenças. O oídio, que é causado por um fungo, exigiu que a equipe buscasse novas estratégias. Do momento que a gente identificou uma supressão média, porque é normal você ter, né, desde que seja baixa, quando a gente identificou que começou a aumentar, até a gente iniciar efetivamente o controle, porque a gente foi em busca de produtos para isso, né, do que iríamos utilizar, o que a gente ia, porque alguns produtos incorporar, né, para fazer aplicação, a gente teve um boom assim na supressão. Então, quando aconteceu, a gente ficou bem assustados, mas entrou em contato com outros produtores, os técnicos também que trabalham em outras propriedades e conseguiu realizar o controle da forma que a gente preza, que é com o manejo biológico. Na rotina de cultivo, é preciso monitorar a temperatura da estufa, a entrada de luz solar, manter o local limpo e, o mais importante, garantir o equilíbrio dos nutrientes que circulam na água. Esse controle é feito por meio da condutividade elétrica, que nada mais é do que a medição da quantidade de sais dissolvidos na solução em cada fase do crescimento. O maior medo de qualquer produtor de hidroponia, porque se a condutividade elétrica fica muito alta, a gente queima a raiz. Ou se ela fica muito baixa ou alta, independente se ela não está correta, a planta não absorve o nutriente, porque ela precisa que esteja no adaptado para ela, no que seja adaptado para ela, né? Se na produção convencional, na horta, o produtor precisa ficar de olho na qualidade do solo, aqui em sistema hidropônico é na água que ele precisa prestar atenção. Então, tem 2 aspectos principais que a Isa vai mostrar pra gente que são essenciais dele conferir todos os dias, né, Isa? Isso, o pH e a condutividade. Então, a gente tem um aparelho que já tira a medida dos 2. A gente coloca ele aqui na função para pH, coloca dentro da caixa. Deixa um pouquinho, ó, 5,7. Para nós é ideal, a gente trabalha com 5,5 a 6 de pH e depois a gente tira a condutividade.
Essa bancada tem mudas, então o ideal é que fique entre 0,9 e 1 de condutividade. Vamos ver então quanto é que vai dar? Ali, 0,88, não está abaixo, não está fora, mas para o fim do dia a gente vai adicionar um pouquinho mais do produto. Monitorar se a água está circulando bem nas bancadas também é uma atividade frequente e essencial. Isa, explica pra gente, então, esse que é um dos principais pontos, que é sempre ver se a água está fluindo bem, se não tem nenhum tipo de entupimento. Conta pra gente. Depois de fazer tirar a condutividade elétrica e pH, o segundo ponto que a gente trabalha aqui diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, é conferir se os bicos estão todos com a nutrição passando. Acontece de entupir os bicos, porque quando a gente transplanta a muda, ela já está ali, ela vem com o substrato, depois o substrato vai sendo lavado e fica circulando. Ele decanta dentro da caixa, mas algum sempre está passando. Então, às vezes acontece de entupir o bico. A gente vem aqui e dá uma conferida, porque se eu fico algumas horas sem passar o líquido, ela já começa a dar sinais. Então, ela começa a murchar, às vezes a gente vê que a planta verde fica mais amarelada, é o sinal de que não tem nutriente passando aqui na tubulação. Para evitar, a gente já faz esse controle nas primeiras horas do dia, porque a circulação do produto, ela não acontece à noite, sempre das 6 da manhã às 7 da tarde, né, da noite. Primeiro horário do dia, nas primeiras irrigações, passa conferindo. Se tiver entupido, a gente faz uma manobra bem básica, que é dar um soquinho assim onde tem o bico e continua o trabalho. O Rodrigo está fazendo isso na prática. E ele nos conta o que mudou desde que começou a trabalhar com o cultivo hidropônico. Aqui é bastante diferente, né? Com chuva, aqui antes, na chuva, a gente chegou o dia da colheita, a gente tinha que pôr a capinha e colher. Agora não, agora tem esse coberto aqui, né? No seco, a gente vamos embora trabalhar. Bora, Rodrigo, que tem colheita pela frente. Fez bastante a diferença, né? Que você não trabalha agachado aqui. Aqui eu só vou mostrar para vocês. Aqui você colocou os alfaces para colher a mesma coisa. Você tirou o alface já sai limpinho. Já manda para a caixa, já sai limpinho. Antes a gente pegava, tinha que tirar do campo, lavar uma por uma. Era mais serviço, né? E aqui não, aqui tirou, colheu. Você já sabe a qualidade, né? Aí você tem que saber também a qualidade, né? Se está no ponto bom, se não está. As mudas também tem que estar bastante bonita para poder. E isso ajuda muito. Por semana, a equipe colhe 1.500 maços, que são entregues à cozinha do Hospital São Lucas, em Cascavel. O ciclo é constante, então assim que tem colheita, a equipe já prepara novas mudas para que não falte salada fresquinha. E não é que a expectativa inicial está se concretizando por aqui? O custo do investimento na estrutura deve ser pago em 7 meses de atividade. Bacana, né, professor? E tem muitos produtores adotando esse tipo de manejo na estufa de hidroponia. Tem muitas vantagens, Antoniana. Você tem um produto de melhor qualidade, você tem um uso racional de mão de obra, um uso racional de água, de produtos que você coloca para produzir, né? E isso é muito importante. Um bom planejamento, com certeza, vai dar uma boa rentabilidade, né? E a qualidade do produto que vai chegar ao consumidor final, né? É totalmente diferente. Exatamente. Isnael Nonato é agrônomo na cidade de Vera, região norte do estado do Mato Grosso. Por isso o nome do perfil, o Agrônomo de Vera. Nos vídeos que publica nas redes sociais, ele ensina sobre técnicas de cultivo, como neste exemplo, onde explica sobre a adubação na jabuticabeira. Se o pé de jabuticaba tá produzindo um pouquinho assim, gente, ó, nem esse aqui, ó, não enche o caule de fruto. Quer aprender uma adubação para ele encher isso aqui de fruto? Vem comigo que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui agora, ó, adubação num pé de jabuticaba adulto. Além das dicas sobre adubação e podagem, Isnael também ensina como evitar pragas indesejadas. Neste vídeo, ele mostra como pode ser feito o combate às formigas cortadeiras, que atrapalham quem trabalha no campo.
Formiga cortadeira acabaram com o meu pé de jabuticaba nessa noite, gente. Você também tá com esse problema aí, formiga acabando com tudo? Eu vou te ensinar agora nesse vídeo um produto para acabar com isso aqui. Vem comigo! O agrônomo de Vera se destaca nas redes por produzir conteúdo técnico mantendo a simplicidade, que é sua característica. Tanto que em menos de um ano, ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores somente no Instagram. Nós vamos agora até a cidade de Vera, no Mato Grosso, para conversar com o Isnael Nonato, ele que é engenheiro agrônomo, produtor e também produz conteúdos aí para as redes sociais. Muito bom dia, seu Isnael. Bom dia a todos. Vamos junto. Hoje trazer um pouquinho mais aí da história do agrônomo de Vera aí pra galera. Com certeza, um prazer receber o senhor aqui. E a nossa primeira pergunta já é: quando e como surgiu essa ideia de começar a gerar conteúdos nas redes sociais? Foi assim, meu pai já morava em assentamento, né? Assentamento rural. E eu sempre acompanhava, eu via a dificuldade que ele tinha, os vizinhos dele tinham de produzir. Então eu já venho acompanhando isso há vários anos, né? Desde quando era criança. Então eu sei a dificuldade que o produtor, principalmente da agricultura familiar, tem. É a falta de informação. Então é por isso que eu cheguei nessas redes sociais com essas informações. Muito bacana. E o senhor estava comentando até antes da gente começar aqui, produz há mais ou menos um ano os conteúdos para as redes sociais, né, seu Isnael? Eu comecei em janeiro desse ano agora com 100 mil inscritos, né? A gente iniciou os trabalhos de outubro para novembro do ano passado e a gente já conseguiu bater 1 milhão de seguidores aí hoje no Instagram. Estou muito feliz, isso é sinal que o trabalho que eu venho trazendo aí nas redes sociais está ajudando muita gente no Brasil aí e no mundo, né? Eu costumo dizer assim, a nossa colaboração foi muito, a gente ficou muito satisfeito. Mas a gente fica mais satisfeito ainda com os comentários nos vídeos que a gente faz. Principalmente YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. O pessoal agradecendo, Isnael, graças a seu vídeo, né? Você consegue resolver no Instagram com 1 minuto e 30 segundos. Então a gente está conseguindo aumentar a produtividade, a gente está olhando a agricultura hoje com outros olhos. Graças a você, e você fala de um jeito que todos conseguem entender. Com certeza. E eu já quero perguntar sobre a sua propriedade aí. Quais são as principais produções por aí que, consequentemente, acabam virando pautas para os seus conteúdos nas redes sociais? Principalmente, aqui eu quis criar um sistema que traz a realidade do pequeno produtor. O que é aqui? O que o pequeno produtor tem que focar? Ele tem que focar no consórcio. Então eu trabalho muito com consórcio. Eu tenho bananas com citros, eu tenho cana-de-açúcar, eu tenho, principalmente hoje, a minha cultura-chave, que é a mandioca, onde eu passo dicas importantes para a gente poder estar aumentando essa produtividade. Então eu tenho o maracujá, então a gente trabalha com consórcio. O pequeno produtor hoje, inclusive os médios e grandes produtores, já estão vendo essa possibilidade de trabalhar com consórcio para poder estar aumentando o seu ganho nessa área que ele já tem. Muito obrigado, seu Isnael, pela sua participação aqui no Agrofag. Um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado. O prazer é meu e um grande abraço aí para todos aí do Paraná. Vem junto com o Agrônomo de Vera, vem junto comigo. Professor Celso, nós já falamos algumas vezes aqui no Agrofag sobre uma situação que cada vez mais preocupa os produtores rurais, que é a falta de mão de obra no campo, né? É um problema sério e recorrente, né, Antoniela? Então, quem puder mecanizar seria a solução. Pois é. E um dos cultivos que mais enfrenta esse desafio de falta de mão de obra é o da mandioca. São poucas as propriedades que adotam o sistema de colheita mecanizada. Na maioria delas, o processo é feito manualmente. E essa semana, a nossa equipe acompanhou o trabalho na área do Thiago Welter. Nós fomos até lá para mostrar que o agricultor usa a criatividade para enfrentar o problema. Uma das soluções encontradas foi fazer uma parceria com os vizinhos, que também são produtores de mandioca. Por isso, na hora da colheita, todo mundo trabalha junto. Olha só. Em Nova Santa Rosa, oeste do Paraná, esta propriedade rural de 31 hectares começou a colheita de mandioca. São 16 hectares destinados exclusivamente à variedade industrial da raiz, voltada para a produção de fécula e amido. O plantio foi feito no fim de agosto do ano passado. E agora, após 10 meses de desenvolvimento, a produtividade média está em 24 toneladas por hectare. Um bom resultado para a região. Essa é a produção de mandioca que conseguimos esse ano. É uma produção boa, muito boa. Aí está dando uma média de uns 2 kg, 2,5 kg por pé. Aqui tem uns pés mais bonitos.
dando uns 5 quilos, mais uns 4 quilos esse outro. Aí fica uma produção muito boa. Este é o Tiago, agricultor que alia a tradição familiar com uma visão prática e com um modelo diversificado, apostando na mandioca, culturas de verão e safrinha. O sistema de rotação é parte essencial dessa dinâmica. Enquanto uma área descansa ou muda de cultura, outra garante o ciclo produtivo contínuo e sustentável. A escolha da variedade também é estratégica. A IPR Paraguainha, específica para a indústria, é amplamente utilizada no processamento de amido e derivados. A demanda da indústria exige raízes com alto teor de fécula e tamanho padronizado, características que essa variedade oferece quando bem manejada. A estiagem que atingiu a região prejudicou parte do desenvolvimento vegetativo, mas não chegou a comprometer a colheita. Além disso, não houve registro significativo de pragas como o mandarová e a mosca branca, um alívio para o produtor. Esse ano, graças a Deus, a minha propriedade aqui não teve infestação de mandarová, que é a principal praga da mandioca, e a mosca branca também não teve. Foi muito tranquilo. A questão das plantas daninhas é feito o pré-emergente para não nascer, né? E depois uma capina só para fazer a catação do que sobrou, né? O espaçamento entre uma maniva e outra é de 60 a 70 centímetros. Já as linhas têm um espaço de 90 centímetros, o que ajuda na hora de passar o trator para a colheita. Aliás, a colheita da mandioca é sempre uma preocupação a mais para o produtor. Só as grandes propriedades são mecanizadas. A maioria delas depende de mão de obra de trabalhadores rurais para a colheita manual. A solução encontrada pelo Tiago foi uma parceria com os vizinhos, que também são produtores de mandioca. Um ajuda o outro aí porque a questão de mão de obra está escassa, né? Toda a região e acredito que o Paraná inteiro, né? O acordo entre os vizinhos é o seguinte: quando um colhe, todos ajudam. E o valor da diária foi fixado em consenso, R$ 160 por dia. Dessa forma, eles compartilham a lida e enfrentam o desafio da escassez de mão de obra no campo. E a criatividade não parou por aí. O Tiago criou um sistema para facilitar a colheita, adaptando uma pequena carreta ao trator. Isso substituiu o antigo método de cortar e separar as raízes das ramas ainda no chão e carregar manualmente no caminhão, o que causava prejuízo à saúde dos trabalhadores. Uns anos atrás ali, até certas regiões, hoje ainda é todo no sistema manual para fazer a carga, né? É picado no chão e depois jogado no caminhão, né? Isso prejudica muito a coluna, né? E coluna, perna, todo o corpo, né? Aí a gente pensou em facilitar isso, desenvolveu o carinho que é picado em cima dele e ele jogando dentro do bag. Ali já cai a terra para baixo, a impureza, né? E facilita muito. Daí depois só vem com o guincho e carrega o caminhão daí. Esse equipamento, no caso, não tem no mercado, né? Você que fez, você que acabou desenvolvendo ele, trazendo o que precisava ali, que você sentiu no dia a dia e foi desenvolvendo? Até então não vi para compra no mercado, né? A gente desenvolveu aqui, tem mais aqui na região, que tipo, a gente foi criando ideia junto, né, com o pessoal e vizinhança e coisa, né? E fomos desenvolvendo o equipamento da gente, né? Para facilitar a mão de obra. Apesar da organização e da produtividade, a rentabilidade ainda é um desafio. O preço pago pela tonelada de mandioca caiu pela metade em 2 anos. A questão dos preços, esse ano está um pouquinho melhor que ano passado, né? Mas comparado a 2 anos atrás, está metade do preço. Há 2 anos atrás passava de 1.100 a tonelada. Hoje ela está batendo na casa dos seus 580 a 600, vamos dizer, né? E estamos aí batalhando para ver se conseguimos melhorar, né? Tá aí, né, professor? O cultivo da mandioca exige bastante trabalho no campo. É uma mão de obra muito forte, né? E esse é um sistema, né, de mutirão, né, onde os agricultores se juntam
e ajuda a fazer a sua colheita final, né? E isso é uma parte muito difícil na agricultura que vai onerar o produto, né? Então esse mutirão é muito interessante. Foi uma saída aí que eles encontraram. É uma saída realmente. Professor Celso, quem acompanha o Agrofag já está acostumado a admirar as belas imagens que abrem as nossas reportagens, né? Imagens lindíssimas, né, que a gente vê. Exatamente, como essa daqui, olha só, lá em Santa Helena, na beira do lago de Itaipu, professor Celso, feita pelo nosso cinegrafista Denilson Martins. Olha só que coisa mais linda. Fantástica, né? A cidade, o contraste lá, né, com o lago, né? Muito boa. Lindo demais. E o senhor sabe o que levou a nossa equipe até Santa Helena? Produção de mel. Exatamente, é isso mesmo, professor Celso. E olha só, em Santa Helena funciona a Cofamel, uma cooperativa de apicultores. E nós fomos até lá para mostrar o manejo das colmeias nessa época do ano, com o inverno se aproximando. São necessários alguns cuidados com o bem-estar das abelhas para garantir a produção de mel na próxima estação. Confira. Em Santa Helena, região oeste do Paraná, às margens do lago de Itaipu e de uma reserva de mata nativa, este apiário abriga 30 colmeias de abelhas europeias. A propriedade de 7 hectares pertence ao Antônio Schneider, que há uma década trabalha com apicultura. A produção aqui é de 1.200 quilos de mel por ano. São cerca de 40 quilos para cada caixa de abelhas. Mas para manter esse volume ao longo do ano, no período mais crítico, o inverno, o apicultor precisa ter um cuidado especial. Com a menor disponibilidade de floradas, o manejo exige uma complementação alimentar. Para acompanhar na prática como é feito esse trato no apiário, nossa equipe vai observar de perto o processo. Antes, é preciso vestir uma roupa especial de proteção contra picadas, dentro das normas de EPI. Na sequência, Antônio prepara o fumigador, equipamento utilizado para produzir fumaça. Ele é fundamental para o manejo das colônias de abelhas com segurança. A fumaça acalma as abelhas com ferrão e facilita o acesso à colmeia. A abelha vai entender que tem perigo, que tem incêndio. Então o que ela faz? Ela come o máximo de mel que ela pode comer e com o abdômen cheio ela não consegue se dobrar para ferroar. Então ela vai se tornar menos agressiva. Para cada estação do ano tem um manejo específico para fazer o trato dessas abelhas. Agora, por exemplo, no inverno, Antônio, é redobrado, né? Essa atenção. Isso mesmo. É no inverno que nós temos os maiores cuidados com a colmeia. Por isso que nós temos que entrar com a alimentação. Inverno por si só é um período que tem menos flores no mato, as abelhas gastam mais energia aquecendo a colmeia, então nós tratamos a abelha com este bife proteico e com o açúcar VHP. Para a gente conhecer um pouquinho mais de como que é essa pasta, explica para a gente quais são as composições dela. Essa pasta nós fizemos lá na cooperativa mesmo, em conjunto com a Associação dos Apicultores, onde eles se reúnem para fazer essa pasta. Ela vai mel, vai soja orgânico, ela vai própolis, vai sal mineral e uma série de produtos onde é misturado e feito esse bife, né? Então esse bife ele entra no lugar do pólen, né? Ele é a proteína que a abelha precisa. Então quando acaba o pólen na natureza, ela entra com esse bife proteico. Isso é para a rainha não parar a sua postura, né? Quanto mais postura, mais abelhas. E o açúcar VHP, ele entra no lugar do néctar, né? Então, diminuindo a florada, diminuindo o néctar, nós colocamos o açúcar para ela se alimentar e manter o enxame forte durante o inverno. Tem uma produção específica para cada caixa, no caso, ou não? Isso nós vamos muito no visual. Um enxame que é mais forte, nós colocamos mais pasta e mais açúcar. Um enxame menor, às vezes se coloca um pouco menos, né? Mas nós dividimos a etapa de tratar em duas etapas. Até julho, meados de julho, nós tratamos a abelha para ela se manter, tá? Para não é necessário que ela cresça, que o enxame cresça. Mas a partir de julho, de final de julho em diante, 60 dias antes
de se iniciar a florada, aí sim nós colocamos muito trato, muita pasta proteica para o enxame crescer vertiginosamente e nós termos uma superpopulação para ter uma superprodução de mel. Antônio, é interessante a gente destacar também que no caso, se não fizer esse manejo, essa alimentação, o que pode acontecer? A abelha pode se enfraquecer e ir embora, né? Então ela vai ter necessidade de alimento, o enxame fica muito pequeno, às vezes a caixa acaba sendo grande para ela passa literalmente fome e vai embora. Então é o maior risco que nós temos de perder o enxame por falta de alimento. Certo. Então a partir de agora a gente vai acompanhar aqui na prática o Antônio fazendo esse trato. A pasta nós sempre colocamos mais perto do ninho, para baixo da sobrecaixa, porque ela é um pouco mais sensível e ali as abelhas vão comer melhor. Colocamos a pasta, introduzimos o tratador que vai em cima e despejamos o açúcar. Vai em torno de 500 gramas de açúcar, essa colmeia. Aí em 15, 20 dias a gente volta para ver como foi essa alimentação, se elas comeram bem, se estão precisando de mais. Aqui eu já faço questão de fechar a colmeia. Depois de realizar o trato em todas as colmeias, as abelhas terão alimento suficiente. Somente daqui 20 dias, o apicultor precisará retornar para fazer um novo manejo. Enquanto isso, seguimos para a Cofamel, cooperativa da qual Antônio é presidente e onde estão sendo recebidas as últimas colheitas antes do inverno. A produção que vem dos 130 associados da região. Aqui nós chegamos, dá para se dizer, na última colheita do ano de 24, 25 e a gente chama de safrinha, né? O produtor está colhendo aí as últimas melgueiras que foram desse ano e até que nos surpreendeu, a gente pode ver que são caixilhos bem bonitos, bem fechados, então teve um bom final de safra, né? Mas isso vale ressaltar que é na região oeste, né? Então cada apiário o produtor tem que ver como que está a questão das abelhas, se elas estão fortes, se estão fracas, se o produtor achar que deve deixar esse mel para as abelhas, para elas passar o inverno, então muitos apicultores acabam deixando o mel e não fazem essa colheita. Quem colhe esse mel vai ter que ter um cuidado a mais no inverno, tratando ela com o bife proteico e o açúcar VHP. A cooperativa tem uma produção média de 100 toneladas de mel por ano e é responsável por todo o processo industrial e a comercialização dos subprodutos. Cada estação do ano nós temos uma preocupação, né? Então, primavera, verão, a nossa preocupação é colher mel. E outono e inverno é cuidar das abelhas para que elas se mantenham fortalecidas para ter um enxame forte e produtivo. Então, agora, o manejo que a gente fez hoje foi de tratar as abelhas, tem aquela questão de ver se está tudo certo, né? Se os enxames estão fortes, se tem algum problema, mas principalmente foi tratar. Então, a partir de agora, nesse período de inverno frio, nós cuidamos a questão de tratar elas e também alguns manejos, tipo limpeza de apiário, cuidado de troca de caixa, mas principalmente tratar as abelhas. Muito legal, né, professor? E a gente acompanhou aí, então, os apicultores aperfeiçoando o manejo das colmeias. Antigamente os agricultores
retirava o mel, não se preocupava com a colmeia, a continuidade da produção de mel, né? Hoje já é uma produção praticamente, vamos dizer, industrial, né? Ou seja, eles preocupam-se com a colmeia e faz o bem-estar da colmeia para que essa colmeia continue produzindo e não destruindo, né? É muito bacana isso aí. Realmente, para que tenha essa continuidade aí da produção de mel. Professor Celso, o senhor conhece esse equipamento aqui que a gente vai ver nas imagens? Olha só. Nunca tinha visto, Antoniela. Então, essa aqui é uma plantadeira, ou melhor, uma transplantadeira de mudas de hortaliças. Olha que interessante. Provavelmente ela deve plantar numa mesma profundidade, né? E uma distância regular entre as plantas, que está acontecendo aí, que a gente está vendo, né? Exatamente, e eu fiquei impressionada com a rapidez também, né? Olha só, cada muda, então, sendo colocada de forma bem prática e bem rápida, né? Ela é rápida, né? Tem uma bandeja preparada, as mudas, né? Mas no compasso que dá para executar o trabalho manual, né? E hoje falta mão de obra no campo, né? Exatamente, é isso mesmo. Nós fomos até a propriedade da família Ludwig, aqui no interior de Cascavel, para conhecer de perto esse equipamento. E pelo que a gente viu, o plantio das mudas ficou bem mais prático. Os produtores ganharam tempo, aumentaram a produção e passaram a lidar melhor com um problema recorrente, que é a falta de mão de obra no campo. Dá só uma olhada. Produzir verduras é uma tradição para o seu Loir e o Matheus. Há 20 anos, pai e filho plantam hortaliças no sistema convencional. Os principais cultivos da horta que fica na comunidade Esperança, em Cascavel, são alfaces, almeirão, repolho e temperos. A área de 3,5 hectares tem colheita todos os dias. São pelo menos 500 pés de alface e 200 de almeirão para atender a demanda dos mercados. E se a colheita é diária, o plantio também é. Um trabalho que exige muito esforço e tempo. Neste ano, a família decidiu investir em equipamentos que auxiliam na hora do plantio. Um deles é essa transplantadeira de mudas, que facilita e muito esse trabalho. O sistema é simples. O produtor deposita as mudas no compartimento e a máquina faz o plantio de forma automática. Só é preciso ajustar o espaçamento, a altura e a profundidade das plantas no canteiro. Ó, pessoal, aqui ela tem a regulagem, né? Ali ela pega a muda e enterra na terra. Aqui. Deixa eu levantar ela aqui. E ela tem a botinha, ó, onde é que a muda cai dentro. A muda cai certinho aqui dentro. Aí esse biquinho bate na terra onde é que faz o plantio, ó. E esses pneuzinhos, ele chega à terra aqui na muda. Então a muda não fica desenterrada, ó. A muda fica enterradinha certinho. A nova aquisição chegou no dia 18 de março e desde então tem feito a diferença na rotina deles. Antes, o plantio de 100 bandejas levava até uma semana para ser concluído. Agora é feito em apenas 2 dias. Esse outro equipamento também ajuda no processo. A plataforma ligada ao trator define os canteiros com 1,25 m, o que possibilita o plantio em 4 linhas, uma a mais do que no sistema antigo. A transplantadeira percorre os 120 metros de canteiro em apenas 6 minutos. Para se ter uma ideia, a cada 2 segundos, uma muda é plantada. Antes nós levava, assim, uma semana para nós fazer esse plantio. Hoje não, mudou tudo daí, né? O rumo é outra história. A máquina faz tudo, né? Em quanto tempo, mais ou menos? Em quanto tempo ela faz, tipo assim, a gente tinha nem hoje 100 bandejas, nós levava uma semana. Hoje ela leva 2 dias. 2 dias ela planta 100 bandejas. Muito mais rápido. Muito mais rápido. O benefício é muito grande para nós. O equipamento facilitou o manejo e melhorou as condições de trabalho, reduzindo o esforço físico no momento do plantio. Antes, o meu sofrimento aqui, o meu mais problema que eu tinha era a mão de obra no plantio. Porque você não acha ninguém para plantar, porque ninguém quer ficar aqui abaixado o dia inteiro, né? Por mais que você pague bem para o cara plantar, mas o cara não vai querer ficar o dia inteiro aqui agachado para plantar 100 bandejas, né? Então, foi optado por comprar a máquina, né? E foi onde é que eu estou ganhando.
a coluna não dói mais, os nervos não exigem tanto mais, né? O benefício é grande também da gente andar mais reto na máquina, né? Senão antes a gente só estava dobrando as costas, né? Daí era pior. Outra vantagem está ligada ao ciclo das plantas. Com a máquina, a expectativa é reduzir em até 5 dias o desenvolvimento das alfaces, por exemplo, que normalmente levam 45 dias até o ponto de colheita. Pela questão do colocamento da muda na terra, né? Ela, no plantio na mão, você rasgaria a raiz. E com a máquina, não. A máquina, ela planta no chão, a raiz fica inteirinha. Em um dia, questão de 2 dias de plantio, ela está formando a raiz, né? Então é qualidade 100% ali praticamente, né? O benefício do plantio dessa máquina raiz, nem se fala. De um dia para o outro a gente já vê a diferença. Porque manual, a gente ia lá, dobrava as mudinhas, né? Daí você quebra o ciclo das raízes, né? Essa máquina não, ela inteira, a raiz já vai descendo na terra, é benefício 100%. Uma ou outra o senhor passa ajeitando ali só para ela ficar mais retinha? É que acontece, ela é uma máquina muito sensível, ela tem uma regulagem, se ela bater num torãozinho, ela pula, daí ela levanta a mudinha também, né? Porque ela tem que ter um sistema retinho dos canteiros, tudinho, né? Ó pessoal, aqui nós já vê a diferença do plantio na máquina com o plantio manual, que era feito à mão, ó. Aqui a muda está inteirinha, ó. O enraizamento, o substrato da muda, tudo, ó. Se fosse feito no plantio manual, estaria cortado ao meio e não estaria solto tudo essas raízes já. Foi feito ontem esse plantio dessa muda com a máquina. O consumo de combustível da transplantadeira é baixo. Com o uso de apenas 2 litros de gasolina por dia de trabalho, funcionando bem durante cerca de 8 horas. O investimento foi de R$ 65 mil e serão financiados em 7 anos. Felicidade aí agora com esse novo tipo de plantio? Deus o livre, totalmente, 100%. Que bacana, né, professor Celso? Eu acredito que essa máquina vem aí para ajudar bastante na produção, né? Toda a produção exige uma mão de obra, né? E a mão de obra na horticultura é bem escassa, né? Então tem uma máquina otimizando, né, o tempo, né? Então você veja bem, uma pessoa só plantando uma área muito grande, né? Transplantando mudas, né? Isso aí, a mecanização ajudando no campo, né? Com certeza, é tudo. Muito bem. Professor Celso, vamos começar o programa com uma notícia boa para a suinocultura do Paraná e do Brasil em geral. Isso é muito bom, não é? Porque é um setor que vinha sempre pressionado pelos custos. Muito bom mesmo. Esse está sendo um ano bastante positivo para os suinocultores. O preço que eles estão recebendo pelos animais vem reagindo desde janeiro, aumentando as margens de lucro dos produtores. E a expectativa é de que o ano que vem possa ser ainda melhor. Esta propriedade de 24 hectares fica localizada no município de Ouro Verde do Oeste, no Paraná. A principal fonte de renda dos produtores é a suinocultura. A granja possui 5 barracões e tem capacidade para abrigar até 3.500 animais. Neste momento, 3.300 estão alojados por aqui. O trabalho com os suínos é voltado especificamente à fase de terminação. O Yuri é o produtor responsável pelo manejo. Ele diz que os leitões chegam com a média de 24 quilos e ficam na fase de engorda até atingirem o porte ideal para o abate. Por isso, a alimentação dos animais é uma etapa que recebe muita atenção. A alimentação dele é tudo automático, o sistema, né, dos 5 barracão. Tem um sensor no final da linha e no pé do silo ali tem um motor. A hora que abaixa a ração lá no último coxo lá, a linha liga e enche todos os coxos. Isso é 24 horas por dia, né? Então, 24 horas o porco tem comida e água, principalmente água. Porque o porco comeu, ele vai sentir sede por conta do sal que tem na ração e vai beber água. Então, é 24 horas comida e água para ele. A alimentação representa de 80% a 85% do custo total de produção. Os suínos ficam alojados na granja de 105 a 115 dias
até atingirem a média de 125 quilos. Aí sim são entregues para o frigorífico. No caso do Yuri, todo o trabalho é feito em parceria com a empresa do Jandir Bombardelli, que entrega os leitões para a engorda e fornece a ração, medicamentos e assistência técnica para o produtor. Um sistema semelhante ao da integração com as cooperativas. Esses animais são vendidos vivos para frigoríficos independentes, frigoríficos que não possuem sistema de integração de suínos. Então nós temos uma parceria com 4 frigoríficos, onde fornecemos os suínos gordos toda semana. Além do Yuri, outros 12 produtores participam desse sistema. Eles recebem o pagamento por animal e ainda tem participação no lucro sobre cada leitão. O produtor integrado ele recebe por animal terminado, então o valor ele é baseado numa tabela onde entra os índices de mortalidade, conversão alimentar, e também a empresa repassa 5% do lucro do suíno para o produtor. A remuneração obtida com os lotes vendidos do ano passado para cá está agradando o produtor. Hoje varia aí para nós aí um preço do suíno aí de 40 a 50 reais, né? Varia ali. Por animal? Por animal a gente ganha hoje. E aí mais os 5%, que daria isso. Quantos mais ou menos por mês ou por lote? Hoje, vamos dizer por lote, né? Porque a gente faz por lote, né? Hoje varia aí dos... Por cabeça aí, vai dar uns 7, 8 pila por cabeça do lucro ali, né? Por animal. E esse valor no ano passado era menor? Ou... Na verdade, no passado não tinha, né? Porque a gente vivia numa crise, num prejuízo, né? Então a gente não tinha esse valor. Agora está tendo, agora que está vindo esse valor para a gente. Por isso que a gente fica mais animado de trabalhar com suíno, né? Estamos recebendo esse valor. Então, antigamente não existia isso aí. Era mais difícil. Segundo o Jandir, esse bom momento da suinocultura se deve principalmente à redução nos custos de produção, mas também ao aumento das exportações e do poder de compra do consumidor. Hoje a suinocultura independente, a suinocultura como um todo vive um bom momento. Nós estamos no 16º mês trabalhando com lucro na atividade, depois de 42 meses de prejuízo, 16 de lucro. A atividade hoje ela se mantém bem rentável, com margens entre 15% e 20% de lucro. Há uma expectativa assim, que essa fase boa dure mais tempo, claro, tendo as variações de preço, subindo, descendo, mas sempre num patamar superior ao custo. Então, isso é uma alegria porque passamos um momento muito difícil na atividade. O Yuri já faz planos para aproveitar a boa fase. A hora é de recuperar um pouco do prejuízo. Fazer a reforma, ajeitar, organizar, porque vai sobrando uma crialinha ali, um dinheirinho, a gente vai conseguindo ajeitar as coisas de novo, né? Vamos se alinhando, né? E vai erguendo de novo, que estava caído, que por causa do preço ruim, das condições que estavam no passado, as coisas vai decaindo, agora a gente consegue subir de novo, né? Alinhar as coisas de novo. Né? E se o cenário está bom para os produtores, está bom também para as granjas que fornecem matrizes e reprodutores. Esta, em São Pedro do Iguaçu, também no oeste do Paraná, trabalha com melhoramento genético e vende animais para todo o Brasil. Jorge é médico veterinário e um dos proprietários. Ele explica que o objetivo é oferecer material de qualidade para o criador, agregando valor à produção. Nossa granja ela é de ciclo completo, então tudo que nós produzimos aqui é comercializado para o mercado independente, não temos vínculo com nenhuma cooperativa ou agroindústria. A gente entende que o pequeno produtor ele precisa de um material genético de qualidade para que ele consiga ter uma remuneração melhor na sua atividade. Porque a principal ferramenta que você tem para transformar a ração em carne, que é aquilo que o produtor vai vender, é a genética. E se os resultados alcançados este ano foram bons,
Para o futuro, a expectativa é ainda melhor. Nos últimos meses deu uma aumentada boa, a procura por material genético está muito boa. Isso em virtude, eu acredito, pelos preços estarem favoráveis, tanto do preço do suíno quanto o preço dos insumos, né, do milho e farelo de soja. Eu estou vendo o ano de 2026 com bons olhos, acredito que vai ser um ano muito bom. O ano de 2025 já foi um ano muito bom, mas eu acho que 2026 é um ano que promete bastante. Eu acredito que vai ser um ano muito bom para a suinicultura e esperamos que realmente seja. Segundo o DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná, em setembro deste ano o produtor recebeu em média R$ 7,16 pelo quilo do suíno vivo, superando em R$ 1,39 o preço de custo de produção. Esse foi o maior valor registrado no ano. O inhame é um tubérculo de grande importância na alimentação brasileira, destacando-se por seu valor nutricional e versatilidade culinária. No cenário nacional, o Espírito Santo lidera a produção, sendo responsável por aproximadamente 44% do total produzido no país. Em 2023, o estado capixaba colheu cerca de 98,5 mil toneladas de inhame em uma área de 3 mil hectares, alcançando uma produtividade média de 29,7 toneladas por hectare. Já a produção no Paraná em 2023 foi de aproximadamente 3 mil toneladas, cultivadas em 190 hectares, segundo a Secretaria de Agricultura. Para quem tem interesse em produzir, o inhame se desenvolve melhor em solos leves, bem drenados e ricos em matéria orgânica, condições que podem ser encontradas em várias regiões do Paraná, especialmente nas áreas de terra roxa. O clima paranaense, com verões quentes e úmidos, é favorável ao cultivo, embora seja importante observar o calendário agrícola para evitar o plantio em períodos de geadas. Por isso, o melhor período para plantar o inhame no Paraná é entre setembro e novembro, aproveitando o início das chuvas e evitando o frio intenso. O inhame é plantado por meio de toletes ou pedaços dos tubérculos com pelo menos uma gema ativa. O espaçamento ideal para o plantio é de 1 metro entre fileiras e meio metro entre plantas, permitindo bom arejamento e espaço para o desenvolvimento dos tubérculos. Durante o ciclo da cultura, que pode variar entre 8 e 10 meses, é necessário manter o solo levemente úmido, mas nunca encharcado, para evitar o apodrecimento dos tubérculos. A colheita no Paraná geralmente ocorre entre maio e julho, quando as folhas começam a amarelar e secar, sinal de que os tubérculos atingiram a maturidade. A extração deve ser feita manualmente, com cuidado, para não danificar os tubérculos que são sensíveis. Após a colheita, os inhames devem ser limpos e secos à sombra, em local bem ventilado. E a comercialização é feita em natura. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!